Começar aí mais uma sessão da nossa aula sobre ética, diversidade cultural. A gente falou de algumas correntes éticas, falamos dos temas emergentes, né, na aula passada. Agora vamos falar um pouco da questão da ética e da diversidade étnica, cultural, né, que é muito comum no nosso país, né, graças à nossa formação historicamente, né, constituída de vários povos, né, de várias representações étnicas. Então, vamos para entrar em algumas discussões que são necessárias, né, no contexto da educação, das políticas públicas. A gente vai começando aqui falando dos princípios legais, né, da diversidade, já compreendendo que a nossa Constituição, né, além da Declaração dos Direitos Universais do Homem, né, elas já falam dessa igualdade, né, dessa igualdade que deve existir, né, perante a lei. Então, o artigo 5º da nossa Constituição, que é de 1988, ele fala que todos são iguais perante a lei, sem a distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O 7 diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e a recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, essa igualdade, né, tão necessária, né, que seja compreendida e vivenciada na prática, ela está aqui, né, como um princípio legal em forma de lei. Então, a nossa Constituição, podemos dizer que dela, né, nessa Constituição de 1988, ela já prevê o pleno desenvolvimento dos cidadãos, né, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação, garantindo o direito à escola para todos, e colocando como princípio para a educação o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, né, os seus méritos. Então, passamos a entender aí que a pluralidade, a diversidade cultural, ela diz respeito ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional. As desigualdades socioeconômicas e a crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado e algumas vezes paradoxal. Então, aí a gente retoma, né, a formação do nosso país, né, que começa historicamente em 1500, quando os portugueses chegam aqui no Brasil, e já encontram uma diversidade de povos que aqui existiam, mas que conceitualmente são tratados como um único povo, né, de maneira equivocada. Nesse caso, os portugueses que aqui chegaram, achando que tinham chegado à Índia, né, estariam chegando à Índia, passou a chamar todos esses povos nativos, originários, de índios, né? Mesmo sabendo depois que não tinham chegado à Índia, esse termo continuou usado também como uma maneira depreciativa, né? Discriminatória também, porque se referia, né? Dava-se a entender que aqui que índio dizia respeito ao selvagem, né? Ao homem tribal, né? Dessas terras.
Então, sabemos hoje que, graças aos estudos da antropologia, da arqueologia, há mais de 10 mil anos, né, já existiam povos aqui diferenciados, né, que habitavam essas terras desse país hoje chamado Brasil, né? E, inclusive, vocês têm um exemplo aí, né, do próprio Piauí, né, no interior do Piauí, no sul do Piauí, melhor dizendo, São Raimundo Nonato, naquela região, né, onde existem os estudos arqueológicos aí, né, bastante importantes, que mostram essa presença do homem nativo aqui há muito tempo, né? Então, ele já cultivava as riquezas dessas terras, né, e povoava ela à sua maneira. Então, o próprio descobrimento é um equívoco, né, já que esses povos já tinham descoberto essas terras, né, já as habitavam, né. Bom, após essa descoberta, né, como diziam os portugueses, veio o processo de colonização, de exploração da terra. Em pouco tempo, né, tentou-se usar a mão de obra indígena, né, dos povos indígenas como mão de obra forçada, escrava, só que eles resistiram, né, e por serem bastante numerosos também, né, começando a resistir a essas investidas, os portugueses então mudaram de estratégia, né, passaram a usar a mão de obra africana, né, que também era escrava, mão de obra escrava, né, pessoas também de outros povos conquistados escravizados, né, no continente africano. Como esses povos eram então escravizados, né? Havia guerras, né, entre esses povos e algumas vezes até fomentada mesmo pelo europeu, né, estimulada, porque ali se fazia prisioneiros de guerra, né? Então esses povos capturavam uns aos outros nos processos de guerra e passaram a negociá-los com os portugueses e outros europeus, né? Então, estima-se que cerca de 4 a 5 milhões de africanos, né, incluindo aí crianças, mulheres e homens, né, foram retirados da sua terra originária, né, da sua cultura, e foram trazidos aqui forçadamente, né? Muitos morreram ao longo desse processo de cerca de 3 séculos de exploração, né, dessa mão de obra, desse processo de escravidão. Então, eles vieram para cá, né, escravizados para trabalhar nas lavouras, né, na produção do açúcar, nos engenhos, aqui principalmente na região Nordeste. E na região Sudeste, né, eles foram usados principalmente na exploração de minas, né, de pedras preciosas, principalmente ali na região de Minas Gerais, né. Dois povos mais distintos ali foram, então, classificados, né, eram os chamados bantos e os sudaneses, vindo de regiões diferentes, do que chamamos hoje de países diferentes, como Angola, Nigéria, Moçambique, né? Esses povos, então, não era um povo único também, mas eram povos diversos também, com sua cultura, com seu idioma, sua tradição, né? E foram postos aqui como se fosse uma única etnia, né? Mas a gente sabe através dos estudos que não, né? Que havia diferenças culturais, diferenças linguísticas também. E muitas vezes eles eram postos, sim, com toda essa diferença, justamente para evitar que houvesse uma unidade, né? Que os levasse a uma resistência maior, né? Então, todo esse processo aí que você já conhece através da história do Brasil, né? Que foi muito cruel. O Brasil foi o país que mais trabalhou com escravidão, né? E mais tardiamente, né, foi o país que mais demorou também
a, a seguir as leis internacionais, né? Na época, alguns países já tinham, né, já no século XIX, início do século XIX, já tinham abolido a escravidão, proibido o tráfico de pessoas, né? Mas o Brasil resistiu, né, até o século XIX e até quase o final do século XIX, por conta dos interesses econômicos das elites, certo? Esses povos, como vocês sabem, né, os povos africanos, os descendentes que aqui sobreviveram, né, às duras penas, eles, ao serem libertos, entre aspas, aí, né, segundo a lei brasileira, né, como foi assinada a Lei Áurea, né, foi a última lei, né, o que aconteceu de fato com eles? Esses povos, eles não receberam nenhum amparo do Estado, né, não receberam indenizações, não receberam nenhum reconhecimento, então eles passaram a viver de subsistência também, muitos de forma bastante miserável, né, na pobreza extrema, e aí formando depois o que se chamava de periferia nas cidades, né, ocupando os morros, as periferias, os lugares mais difíceis de ser habitado por outras pessoas, né? Diferente da colonização, do processo migratório, melhor dizendo, que houve no Sudeste, no Sul, quando no início do século XX recebeu-se europeus, imigrantes europeus que vieram para o Brasil por conta da crise econômica causada já pela Primeira Guerra Mundial, né? Muitas dessas famílias que foram recebidas aqui no Sul, por exemplo, eles recebiam terras, né, doações de terras para começarem ali sua vida de alguma forma. Algo que não ocorreu com os negros, né, com os afro-brasileiros, os afrodescendentes que estavam aqui há mais tempo, tá? Por isso que você vai ver um processo de exclusão já do século XIX, né, ainda, século XVIII, os séculos passados, e que não houve nenhuma política pública naquela época que viesse tratar desse problema, né? Os negros ou afrodescendentes foram, então, libertos do regime de escravidão, mas não foram assistidos por nenhuma política pública decente e justa, ok? Então, vamos guardar esse fato para a gente entender por que a população negra, né, no Brasil, ela é a população mais vulnerável ainda hoje, né? Ainda é herança dessa história, desses maus tratos, né, dessa discriminação. Mas o século XX, como a gente viu, foi um momento de grandes lutas também, né? Apesar de muitas dificuldades com as guerras, né? Com os conflitos políticos entre países, né? Mas foi um momento também de organização dos diversos povos, né? Discriminados, excluídos do processo socioeconômico, né? Então, eles criaram uma história de resistência, né? Também a esses padrões culturais que tentavam homogeneizar a cultura no Brasil, por exemplo, né? E trazendo um conceito de cultura hegemônico, de uma cultura dominante, tentando desprezar a todo momento e desconhecer a influência e a importância cultural, né, da diversidade étnico-racial que estava posta aqui, né, já pelos índios e depois pelos africanos, né, na sua história também. Outros povos também, lógico, estou falando aqui os povos mais excluídos, né, durante desse processo. Lógico que quando a gente fala hoje de cultura, de diversidade, nós temos o Brasil hoje um país muito mais diverso, muito mais plural, tem influência de vários povos, né? Cultura japonesa, cultura, né, chinesa, você tem os árabes, os libaneses, né? Tem vários povos aqui, além dos
imigrantes europeus que chegaram aí no início do século XX, né? Então, gradativamente, foi se conquistando uma legislação antidiscriminatória, né? Já trazendo a Constituição Federal de 1988, né? Melhor dizendo, tá errado, né? Trazendo a discriminação racial como crime, né? Mas até então, isso não surtia muito efeito, né? Na, no cotidiano das pessoas. Ainda não era muito comum ver as pessoas responderem processo, né, jurídico por conta da sua discriminação racial, né? Hoje é mais diferente. Mas ainda há mecanismos de proteção e de promoção de identidades étnicas, como a garantia a todos do pleno exercício dos direitos culturais, assim como apoio e incentivo à valorização e difusão das manifestações culturais, né? Recentemente, a gente tem aí, felizmente, a gente tem ainda resistência de algumas pessoas, inclusive dentro dos governos, que buscam, às vezes, impedir ou deixar de valorizar a manifestação cultural, né, de outros povos, né, de outras etnias, por conta de serem diferentes da cultura dominante cristã, né? Mas a gente vê que isso não se ampara legalmente, né? Qualquer pessoa, ao perceber, né, que ocorre um equívoco desse tipo, né, por parte de um administrador, de um agente público, né, ou até mesmo uma empresa, né, que promova isso, ela pode ser penalizada, né, ela pode ser questionada judicialmente, né, para reparar o dano ou o erro que ela cometeu, né? Então, já nos artigos da Constituição de 1988, o primeiro artigo, no quinto parágrafo, né, diz o seguinte: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Lógico que quando se fala de racismo, não se fala somente do racismo contra os afrodescendentes, mas ela se refere a todos os povos, aos indígenas, né, aos ciganos, povos de qualquer etnia, certo? Agora, por que que a gente fala tanto, geralmente a gente se volta mais para a questão indígena e para os afrodescendentes, né? Porque são os mais vulneráveis nesse sentido, né? No segundo artigo, ainda, do quinto, né, diz assim, no quinto parágrafo, ah, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, né? Mais uma vez, né, a gente vê que esse artigo ele fala da liberdade plena das crenças, né, das atividades intelectuais, artísticas, né? Tudo aquilo que diz respeito à cultura dos povos. Então, essa lei, ela vai chegar também na influência da escola, tá? Vai chegar também na escola, né? A partir de 2003, por exemplo, né? Foi criada uma lei 10.639, né? Que torna obrigatória a temática afro-brasileira no currículo do ensino fundamental e médio, né? Por quê? Porque até então, embora tenha dado essa grande contribuição histórica na formação do país, né, na sua economia, no seu desenvolvimento social, econômico, ainda não havia um reconhecimento à altura da contribuição dos povos africanos aqui no Brasil, né? Então, foi instituído em 2003, foi criada essa lei, né?
e ela foi acrescentada aí, então, né, acrescentou-se 2 artigos à LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O primeiro, que estabelece o ensino sobre cultura e história afro-brasileira, especifica que o ensino deve privilegiar o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. O mesmo artigo ainda determina que tais conteúdos devem ser ministrados dentro do currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. Né? Já o artigo 79b inclui no calendário escolar o Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Né? Esse 20 de novembro é importante porque ele marca, né, a lembrança, o reconhecimento de Zumbi dos Palmares, né, que foi morto, né, nessa data, simplesmente por resistir à escravidão. Né? Zumbi, ele fugiu, né, com sua companheira, Dandara, na região de Alagoas, né, sertão, e lá ele fundou o primeiro quilombo, né, que era um lugar de convivência pacífica entre eles, né, e de resistência às investidas dos senhores de escravos que não admitia, né, a existência desse quilombo nem a fuga desses escravos, né? Então eles sofreram várias investidas até que eles foram mortos, né? A maioria, esse quilombo do Palmares, né? Eles foram mortos no ataque, né? Comandado pelos bandeirantes, né? Que eram desbravadores, sertanistas, né? Contratados pelas elites para aprisionar índios, né? Muitas vezes, é, é, livrar a terra também, né? Da presença dos índios e também para perseguir as pessoas negras que fugiam e tentavam criar alguma resistência. Um minutinho, tá? Essa data é importante, sim, né? Porque aí foi o primeiro símbolo de resistência mais duradouro da luta negra, tá? E foi uma reivindicação da população afrodescendente, né? Da população dos negros, né? A população negra, principalmente, que reivindicou essa data, né? Como reconhecimento da luta pela liberdade dos povos africanos aqui no Brasil. Esse é um tema até interessante, porque ainda, por um lado, conservadores ainda tentam desmerecer essa data, né? Para eles, a escravidão acabou com a Lei Áurea, e não acabou, né? Quando a gente vê isso, é mais ou menos eu vejo isso como, até como negar o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, é justamente, mais uma vez, querer impor ideologicamente a hegemonia de um pensamento, de uma cultura que foi opressora, né? Foi opressora contra esses povos, né? Então, me diga uma coisa, na sua visão, quem é mais apropriado, gente, para reivindicar essa data, a não ser o povo negro? É isso? Que reconhece a sua luta, o seu sofrimento, né? E aí, quando, né, nessa tentativa, então, né, de reconhecer essa resistência, né, proclamar Zumbi um herói nacional nesse sentido, né? Mas hoje a gente vê também, né, os discursos contrários, né, mas que não se sustentam. Se você for ver os fatos históricos, tudo, né, o povo negro tem toda razão em proclamar esse dia, né, exigir que esse dia seja reconhecido constitucionalmente, né, legalmente, como uma data importante, né? A contribuição, gente, do povo negro, africano no Brasil, economicamente, ela é enorme. O Brasil, até o século XIX, ele vivia da mão de obra africana, praticamente. Quem produzia essas riquezas, né, era mão de obra escrava. A maior parte da riqueza tirada daqui, ou mesmo que sendo tirada daqui, indo em parte para Portugal, né, mesmo assim ainda deixou heranças, né? Muitas famílias tradicionalmente
ainda hoje ricas, elas vivem ainda da herança desse passado, né? Do que se foi produzido, né? Pelos esses povos nas grandes fazendas, né? Na exploração de diamantes, de pedras preciosas, por exemplo, na região de Minas Gerais, né? Então, é um reconhecimento justo, né? Então, vamos ver aqui mais um pouco. Bom, então você vai entender aí que a própria Lei de Diretrizes e Bases, né, de Educação Nacional, ela trouxe essa obrigatoriedade. Mas por que que ela trouxe isso como obrigatório? Porque ainda não havia no currículo, né, do ensino fundamental e médio, não havia ainda uma continuidade desses estudos, né? Ficava a critério de cada escola, né? De cada orientação que ela tinha, dependendo da orientação que ela tinha, para contar essa história que foi muito importante para o país, né? Para a sua formação, para o seu desenvolvimento, e era negada, né? Quando você nega a história de um povo, você está silenciando ele, né? Você está abafando a sua voz, tá? Isso ocorreu também, como a gente vai ver, né? Com a cultura indígena também, né? Como tentou se abafar isso desde a colonização, né? Por exemplo, o Marquês de Pombal, quando ele assumiu o poder, né, por uma época, como uma espécie de ministro, né, de um déspota esclarecido, cerca de 1700, século XVIII, portanto, né? Uma das primeiras uma das primeiras medidas que ele tomou para reprimir para deixar de reconhecer a cultura indígena, né, a existência indígena, foi justamente obrigando as escolas a só ensinar o português, né? A língua indígena, ela ficava proibida, né? Porque ele dizia que a, uma forma, né, de conquistar um povo é você tirando a sua língua de circulação, né? Ou seja, você proibindo eles de falar a sua língua de origem. E obrigava, então, todos eles, né, que tinham contato com os portugueses, né, com povos ditos civilizados, entre aspas, eles fossem, então, educados somente em língua portuguesa. Com isso, o que é que se perde, né? Eles perdem muito da tradição, dos seus conhecimentos originários sobre a natureza, sobre a sua árvore genealógica, tudo, né? Os seus mitos, suas crenças, né? Seus valores, se perde muito disso, tá certo? Isso agora, né, desde a Constituição de 1988, a gente vai ver que os índios têm direito, né, agora a uma educação bilíngue, né? A escola para eles, ela pode ser bilíngue, né? Para quê? Para preservar a sua cultura de forma mais originária também, certo? Travou um pouquinho, só um minutinho aqui enquanto eu... Então, veja, né? É, antes de chegar aqui às questões mais éticas, né, da ética, os temas éticos emergentes, como estamos tratando aqui, a gente está mostrando um pouco da história e a questão jurídica legal, né? Então, já nesse artigo, no artigo 3, né, quando se fala dos objetivos fundamentais da República Federativa, né, aqui, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, tá? E vejam também que o artigo 1º já constitui aqui, mostra que o Brasil se constitui um Estado democrático de direito, certo? E aí ele fala da autodeterminação
dos povos, né? Então, aqui, dos índios, que é o artigo 231, diz o seguinte: são reconhecidas aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, certo? Parágrafo 1 aí. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. É importante trazer isso, né, porque hoje vocês veem os conflitos, e esse governo também, né, infelizmente aumentou muito, né, os conflitos entre os interesses, né, de povos dos povos, né, dos brasileiros que querem ocupar essas terras por questões econômicas, né, às vezes até empresas estão envolvidas e por outras pessoas particulares, né, algumas até políticos aí envolvidos, como a mídia tem mostrado, né. Então hoje, inclusive, nós temos um governo que não é muito favorável aos povos indígenas, tá? Inclusive, ele fala, não é novidade para ninguém, ele fala numa redemarcação de terras, né? Ele acha que os índios têm terras demais e que essas terras poderiam ser demarcadas novamente, dando a eles um território menor, certo? É uma questão polêmica, né? Porque envolve os interesses privados também, particulares, né? E a preservação desses povos, né? Alguns, inclusive, são bastante vulneráveis ao ter contato com o homem civilizado, dito civilizado, né? Por quê? Porque eles não têm, por exemplo, em termos de saúde, eles não têm um sistema imunológico forte o suficiente ou acostumado com as doenças que a gente já convive, tá? Qualquer vírus, qualquer doença diferente pode exterminar um povo inteiro, uma tribo inteira. Isso já aconteceu no passado. Uma das maiores causas de aniquilamento dos povos originários indígenas foi justamente o contato com o chamado europeu, com o homem branco naquela época, né, que trazia doenças, viroses, né, e os índios não estavam acostumados, né, o seu sistema imunológico não reagia a tempo, e isso causava uma doença em série, uma contaminação em série, né, que levava, às vezes, à dizimação de tribos inteiras, comunidades inteiras. Então, esse risco ainda hoje existe, né? Há vários povos ainda, algumas dezenas aí, talvez. Por exemplo, aqui mesmo, em território brasileiro, já foi registrado povos indígenas que nunca tiveram contato com homens da cidade, com pessoas da cidade, né? Eles vivem de forma isolada e não querem contatos com ninguém. Por quê? Porque eles já sabem das consequências que foram esse contato, né? Porque essas narrativas sobre o enfrentamento que os seus antepassados tiveram, elas são contadas de um para o outro a cada geração, né? Então, muitos ainda resistem, né, a esse contato mais próximo, né, e preferem viver reclusos no que tem ainda de floresta, né? Uma questão bem delicada aí. Então, nós temos, constitucionalmente, é bom a gente entender, né, que legalmente os índios têm direito às terras que eles ocupam, desde, né, o passado, né, eles ocupavam essas terras, né? Então, a União, por exemplo, que é ela que vai legislar sobre essas terras, né? Ela que vai reconhecer essa demarcação. Quando se fala em bens que são de interesse da União, eles não podem ser tirados aleatoriamente, né? Não podem ser explorados sem uma devida licença, né? Sem um acordo mútuo, né? Que tenha o cuidado de não levar esses povos, né? Ao desaparecimento, né? Então, ao se preservar
essas culturas, ao se respeitar, né, a existência, a autodeterminação desses povos, a gente está fazendo um bem também para nós aqui ditos civilizados. Por quê? Porque os índios vivem, como vocês sabem, num estado de natureza, né? Numa ecologia, num ecossistema equilibrado, saudável. Os índios preservam as terras, tá? Eles sabem que eles têm que preservar porque eles dependem da agricultura, né? Eles dependem dos animais que ali existem para alimentação também, os rios têm que estar limpos, né? Não podem estar poluídos. Eles têm consciência disso tudo. E hoje é muito triste, inclusive, você vê o alcance, né, que os garimpos ilegais, por exemplo, estão chegando, né? Destrói reservas, né? Polui rios com materiais como mercúrio, que é altamente tóxico, tá? Adoece as pessoas ligeiramente, causam danos neurológicos que levam à morte, né? As pessoas ficam completamente incapacitadas e num sofrimento, às vezes, duradouro, acamadas, né? Deitadas numa rede, como já vi algumas reportagens, índios que não conseguem mais nem andar, de tanto mercúrio no sangue, no corpo, né? Então, aquilo é um envenenamento progressivo, né? Aquilo envenena a água, os peixes. Quando você come o peixe, você também vai ser envenenado. E o mercúrio, ele tem por exemplo, ele é um metal tóxico que tem uma que é gradativa a acumulação dele, quer dizer, ela vai acumulando cada vez mais uma cadeia, certo? Quem vai comendo por último vai consumindo mais ainda uma concentração maior de mercúrio, né? Então a gente vê todos esses danos, né? Ao meio ambiente, né? E isso põe em risco a existência desses povos originários, certo? Isso aconteceu no passado, por exemplo, aqui vocês têm um exemplo do Piauí. O Piauí, por exemplo, foi um dos estados onde os índios mais sofreram com a intervenção dos conquistadores, né? Porque aqui tem uma história, né, que você já conhece, Domingos Jorge Mafrense e Domingos Jorge Velho, foram os dois bandeirantes paulistanos, né, paulistas, que vieram nesse tempo de colonização, e eles foram dois grandes responsáveis pela perseguição aos povos indígenas aqui no Piauí, certo? As tribos, né, esses povos, deixaram, né, os que não morreram, tiveram que migrar, muitas vezes, para outros estados, né, como Maranhão, Ceará, que eram estados mais próximos. Né? Mas eu quero, inclusive, que vocês pesquisem sobre isso. Há índios no Piauí? Até um tempo desse se achou que não, né? Mas eu quero que vocês pesquisem e vão ver onde estariam e que tribos, quer dizer, que povos, melhor dizendo, que povos indígenas estariam ainda presentes aqui, né? Hoje há uma campanha, né, uma política pública de reconhecimento, e muitos deles passaram a se identificar, a reconhecer-se, né, como indígenas e buscando aí suas origens, né? Então, havia índios indígenas em todo quanto era região aqui do Brasil, né? Mas o Piauí, vocês sabem, historicamente, os índios foram muito castigados, muito penalizados com essa colonização, né? Então, vejam, eles têm essas terras garantidas por lei, né? Porque eles já existiam aqui há mais tempo, né, gente? É engraçado que nós civilizados, por exemplo, nós aceitamos a lei do uso capião, né? Vocês sabem, conhecem essa lei, né? Que é uma pessoa, se ela ocupa um imóvel por 5 anos, né? Se eu não me engano, e se alguém tiver, aí se alguém for do direito, pode falar melhor, tá? Pode explicar, eu dou a palavra. Então, depois de 5 anos, a pessoa pode reclamar a posse dessa terra, né? E os índios não estão aqui há 5 anos, né, gente? Eles estão há 500, 1.000 anos, 5.000 anos ou mais, como povos originários aqui, né? Então, veja, né? Aqui cabe para eles o direito exclusivo, o fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
E aqui eu trago algumas questões aqui, algumas curiosidades, né? Olha, na época do descobrimento, estimava-se que existia entre 2 e 5 milhões de indígenas no Brasil. Qual a quantidade de indígenas hoje, né? Hoje o IBGE reconhece, né, em torno de uns 900 mil indígenas. Eles são divididos em 305 grupos étnicos e 274 línguas. Cerca de 57% dos indígenas não falam sua língua de origem, só falam o português nosso. Por quê? Já aquele processo de exclusão ali, né, de colonização, né, que a gente falou ali, que eu dei o exemplo do Marquês de Pombal, por exemplo, né, que passou a exigir a proibição do ensino das línguas indígenas na época dele, né? Hoje aqui, por exemplo, no Ceará, que há vários povos indígenas, cerca de 26, parece, catalogados, né, reconhecidos, e a maioria deles só falam português, né, inclusive com sotaque, fala como o povo cearense mesmo, em geral. Por quê? Porque a sua língua matriz, ela se perdeu historicamente. Né? E eles lamentam muito, né? Porque ali se perdeu muita coisa. Quando se perde uma língua extinta, se perde vários conhecimentos, coisas importantes para aquele povo e também seria para a gente, porque a gente aprende também, já aprendeu muito com os índios, com os outros povos, com as outras culturas, né? Conhecimentos são esses. Eles desrespeitam muitas vezes, né? Por exemplo, ao uso de determinados alimentos, ao uso de medicações retiradas das plantas, né? Muita coisa boa que se descobriu de medicação, ele vem dessa tradição do conhecimento empírico, né? Que os índios tinham da natureza, né? Os próprios descendentes de africanos também em contato com os índios, né? Muitos deles aprenderam também dessa cultura, né? Da medicina popular, né? Do remédio caseiro, né? E muitos são de utilidade, alguns viraram fórmulas importantes no combate a várias doenças, né? Então, o reconhecimento desses povos, né, passa por várias instâncias, por exemplo, na linguagem, né, na nossa língua, né, portuguesa, nós temos a influência aí de várias palavras, termos, né, que vêm da cultura africana, da cultura indígena. Nós temos os costumes de o reconhecimento de alguns alimentos, né, por exemplo, quiabo, maxixe, feijoada, você tem cada coisa boa, gostosa, né, que vem dessa tradição, né, o uso da tapioca, da goma, né, como nós chamamos aqui, em vários pratos culinários, né. Uma vez eu assisti uma palestra aqui na UFP de um antropólogo que trabalha no Ceará, na Universidade do Ceará, eu acho que é na Universidade Estadual, se eu não me engano, e ele estava relatando o conhecimento dos povos indígenas, né? Por exemplo, ele falou dos Tremembé, que são originários ali, residem na região do Ceará, né, do estado do Ceará, e ele estava falando do conhecimento empírico que eles têm, por exemplo, da natureza, né? Ele disse que os estudos que fizeram lá, um cacique, por exemplo, sabia o nome de mais de 200 espécies de peixes daquela região onde eles viviam, que os biólogos não tinham conhecimento, por exemplo, né? Que a academia não tinha conhecimento. Veja que esses povos, ao deixarem de existir, né, de maneira abrupta por meio da violência ou de doenças causadas por essas invasões, né, o que ocorre, né? O prejuízo que a gente tem, né? Além de ser uma perca como vida humana, você perde conhecimentos que podem ser úteis por toda a vida, né? Por isso que é importante preservar os povos, as suas tradições, reconhecer a contribuição que eles já deram, né? E que eles podem dar ainda, né? No nosso modo de ser, no nosso comportamento moral, né? Na nossa forma
de lidar com a natureza, de conviver com a natureza de forma mais saudável, né? São vários ensinamentos que estão postos aí, né? Que a gente precisa conviver mais, entender mais. Ok? Então, eu deixo agora para vocês também fazerem as contribuições de vocês ou algumas perguntas que vocês acharam pertinentes, tá? Quem quer falar? Tem um site para quem quiser saber mais um pouco sobre a história de Zumbi dos Palmares, né? O Quilombo, tá? Nós temos aqui palmares.gov.br, tá? Hoje nós temos também, em termos de política pública, nós temos, há algum tempo, né, o reconhecimento das comunidades quilombolas, que são pessoas, né, os afrodescendentes, afro-brasileiros aí, que são remanescentes da, dos povos, né, dos seus antepassados que foram escravizados, né? Então eles criaram algumas comunidades em vários locais e ele geralmente escolheu regiões mais isoladas, né, locais mais isolados, para que eles pudessem viver pacificamente, né? Hoje, então, nós temos o reconhecimento desses quilombolas, né? De que modo eles vivem? Vocês têm alguma noção como vivem os quilombolas? Qual a sua atividade econômica? Alguém quer falar? Você sabe que geralmente eles desenvolvem uma economia de subsistência, né? Uma agricultura familiar, criação de pequenos animais, né? E ali eles mantêm suas tradições também religiosas, né? Hoje eles têm então esse reconhecimento também de demarcação de terra, né? Foi criada uma política pública, uma lei de demarcação de terra que vai reconhecer, né, a existência desses povos, por quanto tempo eles estão ali, aquela comunidade, melhor dizendo. Então ali se institui ali um reconhecimento legal, né, doando aquelas terras, reconhecendo essas terras como um direito deles, né, além de também se aplicar outras políticas públicas, né, para levar a qualidade de vida para eles, né, como cursos de profissionalização, né, de manejo da terra, criação de animais, cursos técnicos, né, e implantação de escolas também localizadas, né, já que muitos deles não têm condição de ir para cidades ou ficam muito distantes das cidades tradicionais para educarem seus filhos às gerações futuras. Ok? Alguém já teve a experiência de passar no quilombola, de conhecer algum, quer falar um pouco da sua experiência? Você sabe qual que o IBGE considera que cerca de 54% da população brasileira é formada por negros, né? Mas esse número é muito grande, parece ser grande, né? Porque inclui os pardos, né? E na leitura do IBGE, os pardos estão inclusos no grupo de negros, né? Do povo negro, tá? Mas assim, quando se faz outras pesquisas que questionam, quer dizer, que vão pelo critério da pessoa se declarar realmente negro ou preto, né? É cerca de 17% da população brasileira. Então, nós teremos aí cerca de 18 milhões de pessoas que se declaram realmente negros ou pretos, né?
os estados que têm o maior número de pessoas negras. Em primeiro lugar é Salvador, né? Ela herança aí da colonização, né? Também. Salvador. Em segundo, São Paulo também. Em terceiro, o Rio de Janeiro. Certo? São os estados com maior número de pessoas negras. E aí nós temos dados estatísticos, né, que comprovam como é necessário as políticas públicas, né, como as pessoas negras estão mais vulneráveis, né, no nosso cotidiano ainda, visto que ainda impera ainda um racismo, né, ainda velado, estrutural, né, de várias formas, né. Não é raro uma pessoa ser atacada por ser negra aqui no Brasil, né. Há poucos dias mesmo saiu uma manchete no jornal, uma funcionária, né, que ela é negra, saiu do apartamento após ter realizado seu trabalho e ficou na sala de recepção, certo? Enquanto vinha um transporte para ela. E aí uma mulher branca passou e questionou o que é que ela estava fazendo ali, né? E chamou logo ela de feia, né? Começou a agredir ela verbalmente, tá certo? E aí ela começou a filmar, a mulher foi em cima dela e a agrediu fisicamente. Para você ver, a pessoa ser atacada por ser negra, foi atacada verbalmente e fisicamente. Sem ter feito nada, simplesmente por existir e estar sentada ali esperando o transporte do local de trabalho dela, né? A simples presença dela como mulher negra ofendeu ali, entre aspas, a mulher branca rica que não admitia a presença dela lá naquele local, tá? Esse racismo ocorre, né, em vários setores da sociedade, na escola também. Então é necessário que a gente saiba entender isso historicamente, compreender esses conceitos, né, para ver como isso é um tema importante na ética contemporânea, né? A ética ela deve estar atenta ao combate ao racismo, às discriminações, das várias formas, né? De gênero, de cor, de etnia, né? De credo religioso, né? Então, você, como professor, você vai, como educador, você vai reconhecendo, né? Conhecendo, melhor dizendo, todo esse processo, né? Vendo de onde ele partiu, você vai entender melhor porque ele é tão forte ainda hoje, qual a necessidade do professor muitas vezes ter que intervir, certo? Isso não é só o professor de filosofia de ética, todo professor ele pode trabalhar isso sempre que ele achar necessário, pertinente e quando ouvir conflitos também, que ele procure intervir, né? Que ele não deixe correr solto, como se diz, né? Ele não pode deixar isso ir adiante e crescer e chegar a uma situação mais desagradável ainda, né? Mais difícil, porque isso causa danos, às vezes irreparáveis, às pessoas que sofrem desses preconceitos, tá? Então, vou encerrar por aqui, desejar uma boa noite para vocês e a gente pode continuar falando assim que vocês tiverem algo importante para trazer, vocês podem me perguntar pelo nosso canal lá do WhatsApp, tá bom? Então, obrigado a todos e a todas.